Vamos falar sobre semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes se e somente se possuem os três ângulos internos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. Então, vamos lá. Você tem aqui o ângulo A, tá? Então, vou pegar aqui o ângulo A e o ângulo A com a mesma medida do ângulo D. Então, temos aqui que o ângulo A e o ângulo D são dois ângulos congruentes. Agora, vamos pegar aqui o ângulo B com o ângulo E, tá? Então, se o ângulo B é congruente ao ângulo E. E, finalmente, o ângulo C, supondo aqui que ele é congruente ao ângulo F, tá? Então, o ângulo C congruente ao ângulo F, tá? Então, nós temos aqui três ângulos no triângulo ABC e os três ângulos internos do triângulo DEF são ordenadamente congruentes. E, além disso, temos que o lado A está para o lado D, que são dois lados homólogos, né? Porque o lado A é oposto ao ângulo A e o ângulo D está oposto ao ângulo D. O A e o D são os ângulos congruentes, então A e D são os lados homólogos. Então, A está para D, assim como o B está para o E, assim como C está para o F. Se isso acontecer, eu digo que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Certo? Então, se os ângulos internos correspondentes dos dois triângulos forem congruentes ordenadamente e os seus lados forem proporcionais, isso implica que os dois triângulos são semelhantes. Posso fazer o seguinte, posso dizer que se os triângulos são semelhantes, então, isso implica aqui que os seus ângulos internos ordenadamente são congruentes e os seus lados homólogos são proporcionais, valendo aqui o se somente se. Razão de semelhança, sendo K a razão de semelhança entre os lados homólogos. Então, nós temos lá que o A está para o D, assim como o B está para o E, e o C está para F. E que isso é igual a um K, que é um número real, que é a nossa constante de semelhança, tá? Um número real positivo. Então, K é chamado de razão de semelhança dos triângulos. Se esse K for igual a 1, significa que os dois triângulos são congruentes, ou seja, os seus ângulos internos são ordenadamente congruentes e os seus lados homólogos também são congruentes. Acontece que, para verificar se dois triângulos são semelhantes, pela definição, é necessário você verificar se os três ângulos internos ordenadamente são congruentes e se os três lados homólogos são proporcionais. Então, a gente precisa de alguma maneira mais simplificada para verificar isso. E aí entra o teorema fundamental. O que o teorema fundamental nos diz? Que se uma reta é paralela a um dos lados e intercepta os outros dois lados em pontos distintos, o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Então, é o seguinte, temos aqui que o segmento EF, ele é paralelo ao segmento BC e intercepta os outros dois lados em pontos distintos. Note que o ponto B e o ponto E são distintos. O ponto F e o ponto C também são distintos. Temos aqui dois triângulos, Foi formado aí o triângulo ABCD
EF e temos o triângulo ABC. Como EF é paralelo a ABC, podemos dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Isto é, os seus ângulos internos ordenadamente são congruentes e os seus lados homólogos são proporcionais. Vejamos um exemplo. Sendo BC, o segmento BC, paralelo ao segmento FG, determine o valor de x. Então, nós temos o seguinte, como BC é paralelo a FG, isso implica que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo AFG. E se eles são semelhantes, os seus lados homólogos são proporcionais. Isto é, a base 4 está para a base do triângulo maior, que é 7, assim como, se você pegar aqui a base, a altura do triângulo menor, que é 6, está para a altura do triângulo maior, que é 6 mais x. Então, isso está para 6 mais x. Então, multiplicando aqui, 4 vezes 6, 24. 4 vezes x, 4x. 7 vezes 6, 40. 7 vezes 6, 42, né? Então, fica 4x é igual a 42 menos 24, né? 42 menos 24, 4x, isso é igual a 18, x é igual a 18 dividido por 4, o valor do x é 4,18.